nascem as pesquisas. PPG com o FJF. Olá, eu sou o Queiroz e essa é mais uma edição do podcast Como Nascem as Pesquisas, do programa de pós-graduação em comunicação da UFJF. Hoje eu converso com Kaique Kaon, um aluno do mestrado do PPG com o UFJF, sobre o projeto Espaços Expositivos na Cybercultura, novas dinâmicas entre público e obra. Tudo bem, Kaique? Explica pra gente de onde surgiu essa sua pesquisa. Oi, Hugo, tudo bom? Antes de falar da minha pesquisa em si, eu gostaria de falar um pouco de mim, porque as coisas andam muito juntas, né? Eu venho de uma cidade muito pequena, eu cresci em Carangola, uma cidade no interior de Minas, e é muito engraçado pensar como que hoje em dia, né, já na fase adulta, como a maior parte das coisas que eu me identifico, que eu gosto, que eu não gosto, do que eu quero me relacionar, do que me emociona, eu comecei a esboçar lá na minha pré-adolescência através de um computador com internet. Então, a web, ela sempre teve um papel muito importante no sujeito em que eu me tornei mesmo. Quando eu venho para a universidade estudar, eu sou formado em arte, eu não deixo esse interesse de lado. Apesar de estar num curso de arte, logo no segundo período eu já entro num grupo de estudos de arte e tecnologia, onde a gente pensava essas conexões, essas poéticas novas. Também participei de alguns projetos na faculdade de educação, sobre educação e tecnologia. Na faculdade de comunicação, numa pesquisa de fotojornalismo através das redes sociais. Sempre pensando nessa questão da mídia, da arte. É notável, né, esse aumento de trabalhos hoje em dia, por conta dessa propagação mesmo de acesso à internet, novos dispositivos, enfim. No meu TCC, eu faço um esboço, assim, né? Eu penso um pouco sobre a questão das selfies e narrativas através das redes sociais. Mesmo estando na faculdade de arte, esse foi o meu trabalho de conclusão de curso. E aí, para pensar agora, dar mais forma à minha pesquisa, é legal a gente também pensar o contexto que estamos, né? O Brasil. Na última pesquisa, aponta que 30% da população brasileira já foi a algum centro cultural, a algum museu, alguma exposição de arte. Ou seja, né, dos quase 300 milhões de brasileiros, 70% nunca pisou nesse lugar, seja para ir ao museu, uma galeria, enfim, nunca foi a uma exposição de arte. Esse número é um número, né, bastante relevante, é muito pequeno esse interesse que a gente tem na população em ir nessas exposições. Mas, em contrapartida, nos últimos 7 anos, né, com exceção de 2020 por conta da pandemia, mas de 2012 a 2019, a gente teve um aumento repentino de mais de 50% nessa questão do público indo nessas instituições, né, como museus, enfim. E essa curva, esse aumento, ele não é acompanhado por nenhuma curva de aumento em investimento em educação, em cultura, em política pública, né? A única curva que talvez esse aumento acompanhe é a curva de propagação de tecnologias e dispositivos móveis, né? Do acesso à internet. Muitos grandes diretores assim, de instituições importantes do Brasil, como o MASP, apontam, né, já apontaram em entrevistas, em relatos, que essa divulgação espontânea, principalmente através das redes sociais, é responsável por alavancar mesmo essa indústria, né, da arte e das exposições em si. Também é legal pensar que, segundo o The Art Newspaper, que é uma instituição bastante tradicional sobre informação e divulgação de dados sobre exposições de arte e indústria cultural, eles divulgaram que no ano de 2019, a exposição de arte com maior número de visitantes em solo brasileiro foi uma exposição que aconteceu no Rio de Janeiro, no Centro Cultural Banco do Brasil, e é uma exposição de arte eletrônica. Ou seja, né, todo esse contexto aponta para como que esse interesse e esse aumento de público ele vem acompanhado dessa questão tecnológica. E isso me faz pensar, né, e é o que eu pretendo refletir um pouco na minha dissertação, sobre essas questões da experiência estética mesmo de quem está no espaço expositivo de arte, sendo um sujeito que é espectador, porque está vendo essa obra de arte, mas que também é usuário, né, de uma rede social, da web, e como essa experiência ela se propaga para além do momento presente, né, quando você publica uma foto, quando a obra de arte pede uma informação de rede social, pede um login, como essas coisas estão cada vez mais híbridas, sendo potentes mesmo, né, uma com as outras. Eu ouso dizer que a gente está vivendo até um processo de mediatização desse espaço expositivo. Eu acho que isso aproxima o sujeito da obra de uma forma como antes nunca vista, né, porque hoje grande parte da população tem um celular, um dispositivo móvel, e quando essa exposição de arte, mesmo
mesmo sendo uma exposição de arte contemporânea, ela pede esse uso, ou ela te convida a usar algo que é seu, algo que é quase parte do seu corpo, que você acorda e já mexe, que antes de dormir você mexe, que está com você o tempo todo. Eu sou romântico a ponto de dizer que isso aproxima e de forma mais democrática do que nunca a população, o público em geral, dos trabalhos artísticos. Muito obrigado, Kaique. Vai ser muito interessante ver o desenvolvimento dessa pesquisa e a relação entre o aumento da mediação das relações pela tecnologia e o aumento também do consumo artístico nesses lugares. E não percam os próximos episódios do podcast Como Nascem as Pesquisas. Para saber outras informações sobre o nosso programa, acesse o site www.ufjf.br/ppgcom e também nossas redes sociais, Instagram e Facebook ppgcomufjf. Como nascem as pesquisas? PPG com o FJF.